Quinta-feira. Aí, a gente já fez isso tudo. Irmão? Mas nos últimos tempos a gente começou a desfrutar de um momento assim de prosperidade. Então a gente viajava demais, não tinha tempo. Deus deu para a gente muitas empresas, então agora eu fiquei muito atarefado, não tinha mais tempo. Aí, irmãos, a pessoa esquece que o mantinha o casamento dela, não era o bem-querer, o amor, a paixão, a chama, mas era porque eu estava lá de tempo em tempo ouvindo de Deus, quebrantando meu ser, pedindo perdão, e aquilo era ministrado, ou seja, fora daquele ambiente, meu casamento não vai funcionar. Como a minha empresa às vezes não vai funcionar. Como minha vida profissional às vezes não vai funcionar. Então, amado, nós precisamos estar onde? Na luz, aquilo que a gente viu, a luz de Cristo brilhando, entendendo. O que impede? Em Filipenses 3,9, se você voltar um pouquinho lá, diz assim, olha só que coisa terrível. Eles vão, Filipenses 3, verso 9, eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveriam ter vergonha. Para eles pensam só nas coisas desse mundo. E às vezes a gente pensa, não, agora só pensa em Deus. Não, aqui está dizendo o seguinte, eles vão para a destruição do inferno. Por quê? Porque o Deus deles é o próprio ventre. O que significa isso? Ele está dizendo assim, são os apetites, são as coisas que eles movem, o que ele está em busca, o desejo, as coisas que são aquilo que ele procura realizar e fazer, são apenas os apetites humanos. Então quando eu vou lá na minha oração, a oração não é assim, Deus, revela para mim o porquê que eu fui criado. Não. Deus, eu quero isso, aquilo, manda sua bênção, revela, e a gente fica insistindo com Deus, e no final é apenas fruto do meu apetite que está dizendo que quando sou guiado por isso, há destruição no inferno. Eles só pensam nas coisas desse mundo. Agora uma pergunta difícil para nós. Quanto do seu tempo você pensa em eternidade? Quanto da sua vida você empenha em coisas, presta atenção nisso. Quanto da sua vida, das suas tarefas, estão relacionadas com algo que vai permanecer na eternidade? Ou nós nos ocupamos integralmente, tão somente com as coisas desse mundo? Pergunta difícil, não é? Agora o Paulo está dizendo que essas pessoas que se ocupam apenas com as coisas desse mundo, vão de mal a pior, porque o destino delas é a destruição do inferno. Mas tem inferno, pastor? Não é só assim, gente do mal, e não, amado. A Bíblia diz que há um lugar, onde não o corpo, mas também depois o corpo, mas a alma vai queimar. E deixa eu dizer uma coisa para você, o inferno não é aqui. Tem gente imaginando que o pior é essa terra, dizer, aqui é ruim, sabe para quem? Para quem vai para o céu. Mas para quem vai para o inferno, aqui é céu. Então eu tenho que entender que há uma advertência de Deus muito grave para a minha vida e para a sua vida. Ele tem o melhor para nós, Ele quer o de melhor para a nossa vida, mas há um processo de transformação da nossa mente, de assumirmos o que Cristo tem para nós. Jesus só tem coisas boas para nós. Ele diz assim, e o Pai tira do seu bom tesouro coisas boas para dar àqueles que o amam. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Então, há uma vida que pode ser excelente, de chegar e falar assim, aleluia, mesmo em meio a cadeias, perseguições, que é o que o povo daquela época e até hoje sofre. Coloque nas suas orações o Egito.
com todas essas reviravoltas do governo do Egito, o primeiro grupo que está e vai estar à mira dos que estão assumindo o Egito são os cristãos. E já estão sofrendo perseguição muito acirrada por causa da sua fé. Esteja orando, coloca aí no seu caderninho de oração para você estar orando sobre o Egito. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, diz assim: vivam de tal maneira que não prejudiquem nem judeus, nem não judeus, nem a igreja de Deus. Verso 33, façam como eu, procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles também possam ser salvos. Então Paulo está dizendo, a minha vida agora deixa de ter como objetivo agradar a mim mesmo, mas agora passa a ter como primícia servir aos outros, onde agora eu saio do centro da minha história, para que as pessoas assumam esse lugar na minha vida. Cristo, como centralidade absoluta, me leva agora a servir ao meu próximo. Além de pensar em eternidade, agora uma pergunta difícil, mas não tão difícil como a da eternidade. O quanto você pensa e age na sua vida para fazer o bem que não seja para você mesmo ou os da sua casa? O quanto dos seus bens estão disponibilizados para servir aqueles que não são da sua própria casa? O quanto você para sonhar o bem para outras pessoas e se dedicar no serviço a outras pessoas? Ou eu olho nas pessoas a oportunidade de usá-las para o bem para mim mesmo? Então quando eu digo assim, eu quero prosperar, e Deus diz, tá bom, para que você quer prosperidade? Para que você quer mais dinheiro do que você tem? Você dá conta de responder isso para Deus? Não, eu quero mais reconhecimento. Para que você quer? Eu quero prosperar na minha profissão, quero ser um bom advogado, quero ser um bom professor. Para quê? Para que as pessoas reconheçam que você é bom, ou para que você possa servir na sua profissão a outros, de uma maneira mais digna ainda do que você tem feito? Não, eu quero, Deus, sou filho do rei. Então eu tenho que ser o cara, eu tenho que ser reconhecido, todo mundo tem que me valorizar. Eu tenho que ser o ícone. Para quê? Para inflar o seu ego? E para te afastar de Deus? Porque tem gente que só consegue andar com Deus quebrado, doente, desesperado. Porque um pouquinho que melhora, não tem mais tempo para Deus. Sabe o que corrompe a nossa vida, mano? Mente dividida. Por isso que o Paulo diz lá, uma coisa só, eu sou fixado. Paulo diz assim, eu tenho um objetivo muito claro. É viver a vida que Deus tem para mim. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 24, diz assim, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir ao outro. Ou será infiel a um, ou desprezará o outro. O evangelista Mateus relata lá o seguinte, você quer servir a Deus? Então a sua dedicação é servir a Deus. Simples. Quer ver conflitos? Uma empresa que muita gente tem cargo de chefia, de decisão. Os funcionários ficam loucos, porque eles não sabem quem obedece. Um chega, dá uma ordem, 10 minutos depois outro chega, dá outra ordem, outro toquinho, outro chega, dá outra ordem, aí o cara já fala assim, eu já nem sei, porque se eu agrado esse que me pediu primeiro, estou ferrado com o outro, porque a hora que eu descobrir que eu não fiz, vai me mandar embora. A Bíblia está dizendo assim para mim e para você, você quer servir a Deus, você não pode ter mente dividida, não tem como um escravo servir a dois donos.
Graças a Deus, pastor, que a gente não é mais escravo. Quem diz? A Bíblia diz assim, que nós não somos mais escravos de Satanás. Mas agora somos o quê? Escravos de Cristo. Essa palavra é muito pesada. A gente tem que ser mais politicamente correto. A gente tem que falar assim, agora nós somos mais assim, amigos de Cristo. Não, o termo usado lá é esse. Escravo, para que a gente tenha total consciência de que eu não me pertenço. Mas é Cristo quem é Senhor sobre a minha vida. Sabe o que significa Senhor? Dono. Senhor não é a pessoa mais velha, tão somente. Porque a gente foi achando que Senhor é o guarda-noite, que é mais velho. O Senhor está bom. Não, Senhor é dono. Então, quando diz assim, de quem você é? Você tem dono? Quem aqui tem dono? Mal menos. Quem tem dono é o seguinte, faz, e quem é servo faz o quê? Obedece. Quando eu leio a Bíblia, e a Bíblia me ensina que eu devo apresentar a minha vida como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, isso não é uma opinião. Jesus não conversou com a gente assim, eu quero dar uma opinião na sua vida aí. Tem muita gente falando na sua vida, eu quero também te dar uns conselhos. Não, Jesus fala assim, você quer me obedecer? Porque quem é meu discípulo, ouve e obedece. Pastor, você não acha assim que a gente podia fazer com os dízimos aqui na igreja? Eu olhei esses lustres de cristal e achei que a gente não precisava, a gente não está gastando dinheiro assim nas coisas, né? Só que quem muitas vezes faz uma pergunta como essa, não está preocupado com luz de cristal. Está tentando justificar porque quem é infiel nos dízimos e na oferta. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Obedece o que Deus te mandou fazer. E deixe que aqueles que vão administrar, obedeçam o que Deus mandou fazer. O problema é que muitas vezes a gente está tentando dar desculpa da nossa infidelidade. É porque eu não concordo. Com o quê? Com a Bíblia? Amado, se você não está concordando com a Bíblia, o Paulo fez essa oração lá em Filipenses que eu li. Eu oro para que vocês mudem de ideia. Por quê? Porque senão o destino daqueles que não concordam com a Bíblia é o inferno. Mas é muito duro. Logo hoje que eu trouxe um convidado, pastor, está falando um trem desse. Então olha para quem está